Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola de João, no capítulo 3. E nós vamos começar a ler este texto bíblico no verso 12, onde o apóstolo João diz o seguinte: Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão, e por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Nós estamos aqui de novo relembrando o argumento de João. João está a falar acerca daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. E ele utiliza aqui o exemplo de Caim e Abel para nos refrescar a memória, para nos relembrar, no fundo, que desde o Jardim do Éden há duas famílias que convivem na terra. A família de Caim e a família de Abel. Abel, relembrando a história, estava então perto da altura, já tinham saído do Éden, do jardim, Adão e Eva tinham sido retirados, estariam ali pela região, e Abel então decidiu trazer as suas ofertas a Deus, fazer um culto a Deus. E Caim também a mesma coisa. E então Abel trouxe um cordeiro, porque certamente eles tinham recebido orientações de Adão e Eva acerca da forma como se organizava o culto naquela altura, e então Abel sabia que era necessário trazer um cordeiro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e Caim também tinha esta informação certamente, mas decidiu trazer as primícias do campo. Deus aceitou então a oferta de Abel e rejeitou, porém, a oferta de Caim. E é isso exatamente que diz o texto bíblico. Então, Caim ficou extremamente indignado, ficou extremamente amargurado no seu coração e decidiu então matar a seu irmão. Isto revela, no fundo, o coração de Caim. Se ele fosse realmente um homem de Deus, não iria alimentar este tipo de sentimentos e muito menos agir desta forma. E aqui revela, no fundo, esta atitude de Caim, que não era uma atitude efetivamente pacífica, uma atitude no sentido de agradar a Deus. Nós poderíamos dizer, mas ele era um homem generoso, um homem que trazia ofertas a Deus. Pois, há muita gente a trazer sacrifícios a Deus, como um ato religioso, como, enfim, cumprimento de dever, como, enfim, tradição na sua vida. E quantas pessoas vivem assim a sua fé, pensando que é uma fé genuína, pensando que estão a fazer assim, é que está certo. Eu creio que numa fase inicial, até Caim talvez estava convencido de que estava a fazer a coisa certa, que estava a ter a religião certa. E quantas pessoas perguntam, mas qual é a religião certa? Qual é a religião correta? E querem ter uma religião à imagem de Caim. Querem fazer as coisas à sua imagem, à sua semelhança, querem fazer as coisas à sua maneira. Mas aquela não é bem como eu gosto, não é? Em vez de perguntar, será que é assim que Deus quer? A pergunta não é se eu gosto ou deixo de gostar. A pergunta não é se aquela forma de fazer as coisas é mais interessante e simpática para comigo ou não. A questão é, Deus quer que seja assim ou não? E esta era a grande diferença entre Abel e Caim. Enquanto Caim queria uma religião à sua medida, Abel estava disponível para fazer a vontade de Deus. E por isso mesmo Caim então, de alguma maneira, ia alimentando no seu coração inveja, ódios, e isso era do maligno, como diz o texto bíblico. Vemos que, por outro lado, estes dois irmãos, irmãos de sangue, irmãos com a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, estavam em campos opostos. Enquanto um caminhava nos trilhos da religião, Abel, por sua vez, caminhava com Deus e na intimidade com Deus. Percebia o coração de Deus e agia em conformidade com o coração de Deus. Esta é a grande diferença entre a religião, a tradição
aquilo que eu quero realizar, que parece bonito, eu imagino que sim. Quer dizer, olhando para um altar, estou a tentar imaginar aqueles dois altares. Um cordeiro sacrificado em cima de um altar que está aceso e um altar onde há uma enormidade e uma variedade imensa de frutas. Eu imagino que é muito mais colorido. Talvez Caim pensou, mas um cordeiro morto, mas que coisa tão mórbida. Não pode ser assim. Vamos pôr aqui umas frutas que são muito mais engraçadas, são muito mais coloridas, dá um colorido diferente aqui a esta religião. E queria criar uma religião à sua medida. Mais colorida, mais intensa, mais divertida talvez, mas não era isso que Deus pretendia. E por isso mesmo revela-se rapidamente o coração de Caim quando ele percebe que Deus não aceita aquele seu sacrifício e logo a seguir mata o seu irmão. Vejam como esta diferença de atitudes tão rápida em Caim. Se por um lado poderia-se imaginar que ele estava a querer desenvolver um ritual mais colorido, mais dinâmico para com Deus, logo a seguir ele tem sentimentos homicidas para com o seu irmão, e isso é claramente contrário a tudo o que se possa imaginar na vida humana. E por outro lado vemos a fé que havia em Abel. Ele tinha fé nos seus atos porque ele percebia que sem derramamento de sangue não há purificação, não há perdão dos pecados. É o próprio Deus que tinha definido dessa maneira. E então o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo é aquele que busca e vive e depende da fé e não dos rituais. Vive da fé no sangue do Cordeiro de Deus e não dos rituais, não das minhas ações, não das minhas atitudes, não daquilo que é o colorido que eu posso oferecer a Deus. O próprio livro de Hebreus diz que Abel, mesmo após ter morrido, ainda fala hoje. Abel ainda vive como testemunho para todos aqueles que buscam a fé em Deus. Caim, por outro lado, é um símbolo de incredulidade, de violência, de morte. Sigamos então o exemplo de Abel. A humanidade está então constituída entre estas duas grandes famílias. A família daqueles que buscam pela fé seguir a Deus e daqueles que efetivamente alimentam no seu coração violência, ódio, amargura, que é a família de Caim, que no fundo é aquilo que diz aqui João, é do maligno, é o que o texto bíblico nos diz. O próprio Jesus definiu assim os fariseus: vós sois filhos do diabo. E muitos de nós ouvimos isto e ficamos, que horror. O que Jesus está a dizer é de facto duro, sem dúvida é. Mas é o que a Bíblia diz, efetivamente. Há aqueles que são filhos de Deus, efetivamente. Todos nós somos criaturas de Deus, isso não é inquestionável. Todos nós somos criados por Deus. E nesse sentido podemos dizer que todos nós somos filhos de Deus, mas para simplificar vamos fazer esta distinção. Todos nós somos criaturas de Deus, mas aqueles que são família de Deus são aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqueles que não receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de acordo com aquilo que Jesus nos ensina, são família de Satanás. Por mais doloroso que nos custe. Eu já fui família de Satanás. Enquanto não tomei a decisão de seguir a Cristo, enquanto não confessei o meu pecado e quando não passei a ser filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, diz o texto bíblico. E o próprio Jesus afirma, quando conversa com Nicodemos, que aquilo que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E as duas coisas são opostas entre si. E não se pode dizer que a pessoa simplesmente nasceu da carne e agora já é filho de Deus porque nasceu na carne. Não, são coisas completamente distintas, são de naturezas diferentes. É por isso mesmo que é fundamental que cada um de nós possa nascer do Espírito, possa ter essa relação com Deus. E como diz aqui o texto bíblico no verso 10, nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão. Estas são as características daqueles que estão longe de Deus. Nisto, diz ele, são manifestados os filhos de Deus, na prática, na vida concreta do dia-a-dia, na forma como estamos a agir no nosso dia-a-dia, no nosso pensar, na nossa maneira de ser e estar. Depois prossegue aqui o texto bíblico no verso 13 e diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João já tinha manifestado isso, esta ideia um pouco por toda a epístola, mas ele reforça de novo este ensino que é o ensino do Senhor Jesus Cristo.
Nós encontramos este ensino no Evangelho de São João, que João registra também no capítulo 15, o verso 18, quando ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que me aborreceu antes de vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Porém, como não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. O mundo odiou Jesus. Odiou ao ponto de o crucificar. Isto não quer dizer que não havia seguidores de Jesus, não é? Não quer dizer que toda a gente era inimiga de Jesus. Não, de facto, não era assim. Havia milhares de pessoas que estavam a seguir a Cristo, a seguir os seus ensinos. Mas o mundo, o sistema, quando fala aqui em mundo, fala do sistema mundial. A forma como o mundo age, a forma como o mundo reage. E lembrem-se que aqui, quando se fala do mundo, inclusive, estamos a falar da religião. Não sei se você se lembra, quem foram os primeiros promotores das acusações em relação a Jesus? Foram os religiosos. Entende bem quando aqui a palavra mundo, porque às vezes mundo nós pensamos logo em tudo aquilo que é muito errado, corrupção, guerra, violência, também é disto que estamos a falar, mas não é só disto. Aqui o mundo vos odeia, muitas vezes é a religião. Eu lembro-me de algum tempo atrás, alguns dos nossos ouvintes estavam a começar a ouvir o nosso programa O Som do Livro e foram falar com o seu líder religioso e a primeira coisa que eles disseram, nem pensar, não ouça isso. Como se ouvir a palavra de Deus fosse uma coisa muito errada. Não se admirem que o mundo vos odeia. Jesus era odiado principalmente pelos fariseus, pelos religiosos da época. As pessoas que vivem a religião no sentido cerimonial, no sentido mais puro e duro, como se costuma dizer, as pessoas que amam a religião detestam Cristo. Porque as duas coisas não conseguem conviver. Podem até parecer semelhantes, mas não são iguais. Realmente a religião existe para manter o status quo, para manter determinados líderes nas suas posições, para satisfazer o ego humano. A vida cristã, a intimidade com Deus, existe para glorificar a Deus, existe para honrar o nome de Jesus e existe para nos libertar das amarras que muitas vezes a própria religião cria. Então, perceba isto. É fundamental nós percebermos que Jesus Cristo nos desafia a viver uma vida de liberdade. Não é uma vida de anarquia, atenção. Alguns dizem, não, estão sempre a viver em liberdade, já não congrego com mais ninguém, já não entram em mais nenhuma igreja. Não é isso que a Bíblia diz. A igreja existe para, efetivamente, trabalhar o nosso caráter. É para isso que ela existe. Agora, a religião, a instituição religião, muitas vezes não está ao serviço de Deus. Temos que ter também esta consciência. E mais uma vez eu não estou a falar de rótulo algum, porque às vezes a gente pensa que o Paulo está a falar das seitas, ou está a falar... Não, às vezes são religiões reconhecidíssimas no nosso país que não estão ao serviço de Deus. Têm um nome todo pomposo, têm uma história tremenda atrás de si, mas na realidade nesta geração muitas vezes se afastaram dos princípios apostólicos, dos princípios cristãos, dos princípios evangélicos e depois estão a fazer e a viver coisas que não têm nada a ver com o Evangelho. Precisamos realmente recuperar os princípios básicos do cristianismo e viver em humildade, viver baseado nos princípios de Jesus. Por isso é que ele dizia, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sem buscar essa popularidade, sem buscar os aplausos dos seres humanos. E isso é viver o cristianismo. Cristo vivia dessa forma. Ele tinha multidões em torno de si, mas ele não fazia as coisas para satisfazer as multidões, ele fazia as coisas para satisfazer a Deus Pai. Ele vivia, isso era a vida dele, era fazer a vontade do Pai. E por isso o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Este é um texto tremendo que manifesta, em primeiro lugar, o coração de Jesus. Mais do que muitas vezes saltamos rapidamente para a humildade de Jesus. Mas mais do que a humildade, aqui estamos a falar que Jesus abdicou dos seus direitos. Ele abriu mão daquilo que era seu por direito. E isto é algo difícil. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus.
antes a si mesmo se esvaziou. Gnosis é a palavra utilizada aqui no grego, que é utilizada para este esvaziamento. É dizer, eu tinha direito a isto, mas agora eu abdico deste direito. E foi isto que Jesus fez. E como consequência disso, então, ele realmente humilhou-se, tornando-se então obediente até à morte e morte de cruz. Tremendo exemplo de Jesus Cristo. É este exemplo que nós temos que seguir. Eu tenho o direito de, mas eu abro mão dele para me identificar, para me manifestar como alguém que ama, para manifestar realmente o dar a mão ao necessitado, para manifestar o Cristo que está em mim. Então é esta atitude que Deus espera de nós, abrir mão dos nossos direitos. Quantos de nós somos muito ciosos dos nossos direitos e esquecemos-nos de abrir mão deles como Cristo fez, para realmente outros poderem beneficiar deste amor de Deus que Ele tem derramado em nossos corações. O verso 14 do capítulo 3 desta carta de 1 João, ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então, dizer que eu sou cristão, mas que não me relaciono com ninguém, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Aliás, João vai mais longe. Ele não diz só que não bate certo, ele diz que permanece na morte. Aquele que não ama não pode estar em Deus. Porquê? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor na sua essência. Aquele que diz que tem Deus, mas não ama, não está de acordo com a palavra de Deus. Nós sabemos que realmente já passámos da morte para a vida na prática, pela vivência prática. É necessário nós vivermos este cristianismo de uma forma intensa, amando o próximo, vivendo esse amor de uma forma concreta, como nos diz Tiago: se vires alguém carenciado, não o despeças em paz e diz eu vou orar por ti. Não serve só a oração, dá-lhe o que ele tem necessidade. Age de uma forma concreta. Dizer que amamos muito as pessoas, mas depois quando elas necessitam de algum apoio, que a gente vá fazer umas compras, que a gente vá cuidar delas, não fazemos quando precisa que nós arrumemos a casa. Eu amo muito a minha esposa, mas depois ela está esfalfada de trabalho e eu estou assentado a ver o telejornal e ela precisar de ajuda e eu não dou uma ajuda. Que tipo de amor é este? Precisamos de repensar aqui algumas coisinhas. Então não basta simplesmente ficar com teorias interessantes, temos que passar à prática. Aquele que não ama não permanece então na morte. É vital nós sairmos dessa letargia que atrofia a nossa alma e passemos a viver porque amamos. E efetivamente é esse o desafio. Você tem amor pelos seus irmãos em Cristo? Então é básico esta pergunta, para saber se realmente está ou não em Cristo. Algumas pessoas dizem, eu sou cristão, mas eu não vou a comunidade nenhuma, eu não quero me relacionar com ninguém, eu estou muito bem, é eu e Deus. Bem, há aqui qualquer coisa que não bate certo. De acordo com João, precisamos de manifestar esse amor. Não é possível ser cristão e estar enclausurado. Não é possível ser cristão e estar fechado hermeticamente em qualquer outro sítio. Não, um cristão tem que se relacionar, faz parte do cristianismo. Manifestar amor, e essa manifestação de amor só é possível quando eu me relaciono. Quer dizer, se eu não convivo com ninguém, não posso manifestar amor, nem posso manifestar muitas outras coisas, porque não convivo com ninguém, anos e anos a fio, quer dizer, sou um ermita, e isso não faz sentido em termos da ideologia cristã. Ser cristão, sempre obrigatoriamente, tem pessoas ao redor. Tem pessoas a quem dar amor, tem pessoas a quem acolher, tem pessoas a quem auxiliar. Aquele que não ama, diz o texto bíblico, permanece na morte. Esta é a situação daquele que não ama efetivamente, que não tem esse relacionamento. E o verso 14 ainda diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos, como nós já lemos. Aquele que não ama permanece na morte. E o verso 15 diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nós temos realmente estas palavras do apóstolo João. Ele queria deixar os pontos nos is, como se costuma dizer. Ele não está com rodeios. Não está aqui com meias palavras, tentando agradar a B ou C. Ele é muito frontal, muito direto. Manifesta, o ódio não é um sentimento cristão. E, infelizmente há alguns cristãos que acham que é. E vão alimentando esses ódios no seu coração, essas dissensões, essas facções, essas amarguras. Não é virtude cristã, ódio. Ódio não é nada. E realmente o ódio mata-nos, a nós em primeiro lugar. Alguém disse um dia
que nós muitas vezes perdemos o sono, a tranquilidade, porque permitimos que os nossos inimigos durmam connosco na cama. Ou seja, não perdoamos aquelas pessoas, não resolvemos os assuntos com elas, não fomos falar diretamente. E então levamos aquilo para a nossa cama, andamos com insónias, andamos tantas dificuldades em digestões, em situações complicadas, o nosso organismo anda completamente desregulado porque vamos alimentando aqueles ódios como se fosse um animal de estimação. Temos que acabar com isso, porque isso não provém de Cristo. E se temos dificuldades nesse ponto, precisamos então do auxílio de Cristo sobre nós. Aliás, é o próprio Cristo que nos diz no Evangelho de João, capítulo 5, verso 21, quando ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão está sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Então vemos como Jesus está a colocar mais uma vez a fasquia a um nível elevadíssimo. Aqui não há qualquer meia medida. Aqui é realmente preto no branco. E nós temos que avaliar as nossas ações. Mais uma vez, Cristo está a querer chamar-nos seriamente a atenção às nossas motivações. Como é que nós permitimos que os pensamentos condicionem o nosso coração? E quando nós permitimos que esses pensamentos condicionem o nosso coração, muitas vezes alimentamos ódios que não têm fundamento nenhum. Porque foi a vizinha que disse, que o outro disse, que o outro disse, e nós pensamos logo com a cabeça que aquele nosso amigo de há longa data está com uma má atitude para connosco. E vamos alimentando isso e infelizmente destruímos amizades, destruímos relacionamentos. Precisamos ter pessoas mais maduras e impedir essa maledicência no nosso coração, à nossa volta, e tomar atitudes concretas. E o apóstolo continua: nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos nós dar a nossa vida pelos irmãos. Tremendo este desafio. Ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida por nós, diz Jesus Cristo. E João está a repetir exatamente esta mesma ideia. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é este o texto bíblico que João nos desafia a refletir, percebendo nós que este é o maior ato de amor. É quando nós damos a nossa vida. E dar a vida não é só necessariamente morrer. Dar a vida às vezes é abdicar é calar quando deveríamos, se calhar, ter dito qualquer coisa e abrandamos a nossa ira. Não permitimos que o nosso crescendo de discussão continue para a frente. Abdicamos dos nossos direitos. E isto é amor. O verso 17 ainda diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uma pergunta que João faz, simples, direta, que vai direto ao nosso coração. Se eu sei que devo fazer o bem e não o faço, realmente nisto eu peco. E precisamos de tomar algumas atitudes. Filhinhos, não amemos nem de palavras nem de línguas, mas de facto e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizemos o nosso coração, pois o nosso coração nos acusa. Certamente Deus é maior do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Tomemos atenção. Se o nosso coração nos acusa, muito mais Deus, que conhece todas as coisas. Então deixemos a nossa consciência falar e depois possamos agir em conformidade com aquilo que Deus quer para cada um de nós. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.